Oi, coelho. Você quer uma cenoura? Espera, o que tem ali? Fala galera, aqui quem fala é eu, Cat TV, e hoje eu vou falar sobre uma história em quadrinhos indie, onde um universo que parece tudo normal, mas aparece uma infecção totalmente bizarra. Mas antes do vídeo começa, tenho que falar algumas coisas. Essa série é mais ou menos antiga, a primeira versão dela foi lançada em 28 de novembro de 2018. Então eu apresento a vocês, Coelho e seus amigos. Mas antes de começar a história, eu preciso apresentar o personagem principal, mas durante o tempo eu vou apresentar cada um, e depois eu apresento todos de uma vez. O nome do nosso protagonista se chama Coelho Rosado, mas vamos chamar ele só de Rosado por enquanto. No primeiro quadrinho, ele começa a falar sobre um pouco do passado dele, mais ou menos quando ele era um filhote. De acordo com ele, estava numa noite com uma chuva forte, enquanto estava sozinho na floresta. Nessa cena mostra ele totalmente perdido, chamando pelos seus pais, mostrando que possivelmente ele foi abandonado. E aparece esses dois personagens, que a gente ainda não sabe quem são, mas eles estão indo na direção do nosso protagonista. O Coelho Rosado acorda em um lugar meio diferente, mas ele começa a escutar algumas coisas vindo do outro lado da porta. Mas quando ele se levanta da cama, ele percebe que está usando uma saia, sendo que ele um garoto. Mas o Rosado percebeu que tinha alguém olhando para ele. Agora somos apresentados para outro personagem, e ele se chama Urso Bron, mas vamos só chamá-lo de Bron, que é melhor. O Rosado está meio confuso sobre quem aquele garoto é, mas aquele garoto meio que fala que a mãe dele estava esperando ele acordar. Nessa parte, não tem nada demais e só o Bron tentando conversar com o Rosado. Agora somos apresentados aos pais do Urso Bron. A primeira pessoa a ser apresentada é a mãe dele, que se chama Emily. E a próxima pessoa a ser apresentada é o pai dele, que se chama Luiz. Agora que nós terminamos de ler essa história do passado do Coelho Rosado, agora vamos para a próxima parte do vídeo. Antes que eu comece a falar sobre essa próxima parte, eu tenho que avisar que eu estou mostrando apenas coisas importantes para montar a teoria, já que o episódio 1 dessa série ainda está sendo produzido. Agora vamos para o texto da imagem, e nela diz o seguinte: faz 3 dias que todo esse caos começou. Eu, Erco e Urso fomos se esconder na casa do Urso e Coelho. Lilian sumiu e nenhum de nós 3 sabemos onde ela está. Coelho continua no hospital e não sabemos como ele está depois que esse caos começou. O Urso está com saudades e ele acha que Coelho se foi, mas eu sempre falo para ele que tem chances dele estar vivo mesmo depois daquele acidente. Ok, tem bastante coisa para falar com apenas esse texto. Primeiro, qual foi a causa do surto? Segundo, o que aconteceu com o Coelho Rosado? Agora vamos para o próximo texto. Erco sente muita falta da Lilian e passou a ficar mais tempo dentro do quarto do Coelho e não saia para nada. O Urso até deixou ele ficar, pois ele sabe de como Erco é muito inocente com tudo isso, principalmente o seu problema de memória que preocupa muito nós dois. Estamos fazendo de tudo para nós 3 sobreviver, mas parece que não será muito fácil saber quem estão infectados e quem não está. Então eu andei verificando e analisando os comportamentos de um infectado. Agora vamos para o próximo texto. Esses infectados são capazes de atrair os outros animais, pois suas aparências enganam, mas é claro que seus comportamentos passam a mudar despercebidos. Então sempre temos que suspeitar de qualquer comportamento de algum animal, disse T2. Então irei considerar como o primeiro estágio da infecção. O segundo estágio, nós já conseguimos perceber quem são infectados, pois eles começam a sorrir sem parar e ficar com os olhos grandes demais e agem de formas estranhas e mostram alguns sintomas como insônia, estresse, alucinações e a principal de todas, a fome por carne, que fica cada vez descontrolada. Você possivelmente não sabe quem são esses 2 novos personagens apresentados, mas não tem problema, eu vou apresentar eles agora. Essa personagem se chama Lara Grelle e ela tem 17 anos. Agora esse personagem se chama Erco Henry e ele tem 21 anos. Agora que eu fiz a apresentação mais porca desse Brasil, porque caso você não sabe, existe 2 Brasils.
Agora vamos para as anotações da Lara. Eu tirei o meu personagem da tela para que vocês conseguissem ler o texto melhor. Estágio 1. Quando um animal está infectado, ele pode apresentar comportamento fora do comum, tipo um comportamento que não faz parte dele pode passar despercebido para quem não o conhece muito bem, mas caso se outro animal o conheça muito bem, o outro pode conseguir saber que ele não está normal. Exemplo: um dos meus amigos, que se chama Alex, foi um dos infectados que eu notei sua diferença de comportamento. Em vez dele cuidar da sua padaria, ele começou a ficar horas e horas fazendo seus cupcakes até acabar e passou a usar os outros animais para fazer seus cupcakes. Ainda sinto que ele usou o seu próprio irmão. Ok, esse primeiro estágio da infecção já diz uma coisa bem importante. Primeiro, os infectados meio que repetem a sua rotina, já que, de acordo com esse texto mesmo, o infectado, ficando sem ingredientes para fazer os doces, usava as carnes das outras pessoas para continuar com sua rotina. Eu acredito que isso deve estar acontecendo por causa do vírus estar destruindo o cérebro da pessoa. Estágio 2. Quando um outro animal chega no estágio 2, sua aparência e comportamento muda por completo, ficando com olhos e sorriso enorme, agindo de forma normal como se alguém não fosse perceber. Ele passa a sentir muita fome, insônia, ter alucinações e muito estresse ao ponto de chegar a agredir alguém quando ele é descoberto como um infectado, ou chegar no limite de sua fome, ele começará a atacar todos em seu caminho. E por enquanto só temos isso sobre os primeiros estágios da infecção, mas não precisa se preocupar, porque agora temos mais 4 vídeos e mais umas coisas para montar a teoria. Bunny, status: infectado, estágio 5 / tipo de infectado, Crest, tipo de criatura, braços compridos, defeitos, olhos arrancados, última vez que foi visto, hospital, descrição: ele não pode ver mas pode ouvir, o que ele quer ele não até conseguir, ele precisa do seu irmão mas o devorou por completo, ele anda aí falando com aquela sua fofa voz para não assustar seus amigos. Interessante, com apenas essa descrição desse infectado já revelou bastante coisa, tipo mais estágios da infecção, mutações e até mesmo a forma que eles se comportam mesmo estando em um estágio muito avançado. Ok, vamos para o próximo vídeo. Johnny, status: infectado, estágio 4 / tipo de infectado, Mutation, tipo de criatura, rastejante, defeitos, pés apodrecidos, última vez que foi visto, casa de Johnny e Jolly, descrição: sua aparência pode ser fofa mas quando abre sua boca se torna grotesca. Ele rasteja por aí desesperadamente, querendo poder andar mas não consegue. Ele está morrendo de fome, mas a boca de sua barriga não deixa se alimentar de carne. Não tenho muito a dizer sobre essa parte, então vamos para o próximo vídeo. Alex, status: infectado, estágio 5 / tipo de infectado, Crest, tipo de criatura, braços compridos, defeitos, barriga rasgada e dificuldade para comer, última vez que foi visto, Alex Bakery Padaria. Bem, eu decidi colocar esse vídeo aqui por causa das anotações da Lara Grelli, já que ela mencionou um Alex. Possivelmente eles não são a mesma pessoa, mas eu achei que seria interessante colocar ele aqui. Agora vamos para o último vídeo, disponível sobre a infecção. Nome censurado, status: infectado perfeito, estágio final / tipo de infectado, tipo de criatura, defeitos: nenhum, última vez que foi visto, encontro com o olho,
Ok, esse é o mais interessante até agora, a descrição dele um código Morse. Para caso você não sabe o que é um código Morse, eu irei te explicar. O código Morse é um sistema de comunicação que codifica letras, números e sinais usando sequências de pontos, curtos, e traços, longos, criado por Samuel Morse no século XIX para a transmissão telegráfica. E a tradução desse código fica: nada é para sempre. Foi no mais próximo que eu cheguei, já que a qualidade não ajuda muito. Agora vamos para a penúltima parte desse vídeo. Agora vamos para as curiosidades dessa série. Curiosidade número 1. A história Coelho e seus amigos existia desde 2016, onde o criador durante sua infância fazia historinhas, brincando com seus bonecos, junto com seu boneco favorito, o próprio coelho. As historinhas que fazia na infância foi sua grande inspiração para criar uma série em animação no ano 2018 que o criador entrou pro YouTube como um animador iniciante. Próxima curiosidade. Segunda curiosidade, os designs de cada personagem 80% foram inspirados nas pelúcias que o criador tem e já teve, enquanto 20% tiveram ideias de design. Terceira curiosidade, a série Coelho e seus amigos se passa em 2000 em uma cidade chamada City Dolls, onde todos os animais podem viver felizes e em paz. A cidade City Dolls foi criada por um coelho chamado Yoti Kili com um objetivo de criar uma cidade bem segura para apenas coelhos e lebres, mas após sua morte, ele teve seu lugar roubado e tirado por uma hiena chamada Vanna Lovise, que abriu a cidade para todos os animais de todas as raças, e mentindo que a cidade é segura e todos os animais podem viver em paz. Quarta curiosidade, em City Dolls existem livros em bibliotecas que falam de uma lenda chamada Deus feito de nuvem, o responsável da paz e alegria que controla o arco-íris. Muitos teorizam que animais de pura maldade estariam machucando Deus de nuvem, fazendo sua aparência se distorcer mais e mais e perdendo o controle da paz e alegria ao mundo. A curiosidade número 5 tem essa indicativa de idade para que crianças não acabam vendo algo que pode ser meio bizarro para elas, que não, minha opinião, é bem justo porque tem canais e contas na internet que não coloca a indicativa de idade. Vamos para a próxima curiosidade. Curiosidade número 6. A série se trata de uma infecção, um tipo de apocalipse zumbi, mas os infectados são capazes de enganar os outros, criando uma forma perfeita de um animal normal e agir igual uma pessoa normal, mas ao passar dos estágios até o estágio final os infectados acabam se revelando, não podendo mais criar suas formas perfeitas, e ganhando capacidade de criar vozes perfeitas para atrair e enganar qualquer sobrevivente que acha que encontrou um outro sobrevivente. As inspirações para fazer a série foram No e Not Human, Zootopia e The Last of Us. Próxima curiosidade. Oitava curiosidade. Não existem animais normais em Coelho e seus amigos. Os personagens não são capazes de ter pet de mamíferos, aves e répteis, mas são capazes de ter insetos, aracnídeos, moluscos, peixes e crustáceos como pets. Aliás, essa foi a minha curiosidade favorita, só porque mencionar insetos e aracnídeos. E uma dúvida eu tenho, e os animais que são mamíferos, que também são animais aquáticos? Isso e uma dúvida bem interessante. Seria legal ver uma baleia infectada na série. Curiosidade número 9. No universo de Coelho e seus amigos, não existem veículos. Eu não tenho muito a dizer sobre essa curiosidade, mas eu achei ela bem legal. Curiosidade número 10. Coleiras de animais são consideradas roupas e acessórios de moda, já focinheiras são usadas em delegacias em animais agressivos para evitar ataques e mordidas. Curiosidade número 11. No universo de Coelho e seus amigos os animais andam livremente pelo mundo, mas cada um deles tem suas moradias de acordo com a maior parte do tempo que essa espécie vive. Exemplo 1. Animais do frio moram em lugares gelados com gelo. Exemplo 2. Animais aquáticos moram dentro do mar. Quadrinho número 12, em Coelho e seus amigos nas escolas. Quando terminam o 9º ano, os personagens podem aprender coisas básicas que eles querem para poderem entrar na faculdade ou um trabalho. De onde vem a comida dos predadores?
Interessante. Essa era um questionamento bem intrigante, mas por enquanto não temos nada para falar sobre isso. Mas eu irei tentar fazer uma teoria sobre essa parte. Essa curiosidade não é muito importante, mas é legal citar que o primeiro episódio foi uma história em quadrinhos e depois, o segundo que será lançado vai ser uma animação. Ok, essa parte me prendeu por bastante tempo. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi pesquisar o significado de cada uma dessas flores, mas não me levou a nada. Tentei pesquisar o significado de todas juntas, mas não levou a nada. Mas eu pensei, e se eu pegar a primeira letra do nome de cada uma delas? Também não me levou a nada. Mas eu pensei em algo que poderia fazer mais sentido, mas eu irei dizer na minha teoria. Curiosidade número 16. Existem 3 tipos de infectados. O primeiro se chama Crest, o segundo se chama Mutation e o terceiro está censurado. Eu acho que na série vai mostrar qual é o tipo de infectado que está sendo censurado. Eu não vou falar sobre essa parte, já que eu vou mencionar ela bem lá na frente, na minha teoria final. Curiosidade número 18. A série vai ser uma sequência em cada temporada do passado dos personagens até o começo do apocalipse. O piloto será confirmado como um episódio canônico que se passa na 3ª temporada, como spoiler do momento em que a infecção aos poucos estava começando a se espalhar misteriosamente e um dos personagens principais nota que tem algo errado. Ok, já que eu mostrei tudo que vocês precisavam saber sobre a série, vamos para a teoria do vídeo. Mas antes de começar a teoria desse vídeo, eu tenho um aviso para dizer para vocês. Primeiro eu quero que vocês deixem o like no meu vídeo e também se inscrevem, tanto no meu canal tanto no canal das criadores dessa série, onde o link vai estar na descrição desse vídeo. Ok, vamos começar. A minha teoria vai consistir em como começou a infecção, e nessa teoria um dos personagens apresentados é o tal Deus Nuvem, junto às flores mencionadas. A ideia da minha teoria é que o Deus Nuvem não estava aguentando tudo que estava acontecendo com a Terra e meio que jogou uma praga nas flores, fazendo elas serem a causa da infecção. As minhas provas para que as flores sejam a causa da infecção, por causa que elas são mencionadas algumas vezes e também por causa das inspirações para essa série é Zootopia, já que no próprio filme as flores são a causa dos animais ficarem violentos, então eu não pensei diferente. Aliás, o que eu vou falar agora é só minha opinião. A aparência de alguns infectados mostrados na série me lembrou algumas certas plantas. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu peço desculpas caso eu tenha deixado algumas coisas sem serem mencionadas, já que eu percebi que é melhor esperar o primeiro episódio animado ser lançado para que eu possa fazer um vídeo bem mais interessante com uma teoria bem mais trabalhada. Então, espero que vocês tenham gostado e falou, rapaziada. Ataque Brasil, quebrar o dente da Dilma lá,